Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu gostaria de comentar algumas situações com vocês envolvendo Israel e o Hamas. Vocês sabem dos ataques bárbaros que aconteceram no sul de Israel, envolvendo crianças, mulheres, civis de uma maneira geral, e inclusive algumas pessoas que foram levadas cativas para o território do Hamas, né? Bom, como revide, o primeiro-ministro de Israel acabou declarando guerra ao Hamas e agora eles vão entrar no território, né? Só que antes eles pediram para que os civis do norte da faixa de Gaza evacuassem a região, porque eles vão acabar via aérea, né, destruindo muito dos redutos, para que quando eles acabem ingressando dentro do território na faixa de Gaza, eles não encontrem tanta resistência, uma vez que, eventualmente, eles podem acabar pondo a termo a vida de muitos dos membros do Hamas, e aí então, e também a infraestrutura que eles teriam lá dentro, né? Só que, aparentemente, o Hamas estaria impedindo os civis de evacuarem a região. Veja só que um relatório do site Breitbart diz que o Hamas está eliminando os civis palestinos que estão tentando fugir. Aí tem a frase aqui: não vou deixar os americanos partirem. Estão a surgir relatos de que o grupo, essa palavra aqui acho que é proscrita, não sei, está a impedir a evacuação de civis no norte de Gaza, eliminando palestinos inocentes que tentam sair e impedindo os cidadãos americanos de utilizar a passagem fronteiriça de Rafah para fugir para o Egito. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, vem alertando há dias que o Hamas está impedindo os civis de deixarem Gaza antes de uma guerra terrestre prevista. Ele citou fontes israelenses e internacionais em uma entrevista à CNN. É porque se efetivamente eles estão fazendo isso, isso serve para criar dificuldades para o exército de Israel. Evidentemente que aquilo que eles fizeram teve uma grande repercussão negativa, o que o Hamas fez, só que eles gostariam agora de ver Israel fazendo algo semelhante para poder então colocar na mídia que crianças e, enfim, outros inocentes também foram alvejados, dessa vez por parte de Israel. E Israel, tentando evitar isso, pediu para que eles evacuassem, só que parece que então houve esse impedimento ali na região. E aí o IDF está atacando o Hamas por tentar impedir a evacuação de civis de Gaza, né? Então a Força de Defesa criticou o Hamas por impedir a evacuação de civis de Gaza para o sul, enquanto o IDF preparava a expansão das operações na faixa, chamando a medida de sinistra e vil. O Hamas emitiu avisos aos seus civis para não evacuarem. Quando as pessoas não deram ouvidos a esses avisos do Hamas, na verdade detiveram os civis e detiveram os comboios de civis de Gaza que tentavam fugir. Isso quem disse foi um porta-voz da IDF, o tenente-coronel Jonathan Conricus, né, que eu li para vocês antes a respeito dele também. Então a situação está assim. Eu acredito que vão acabar entrando na faixa de Gaza de qualquer maneira, até porque existem muitas pessoas que foram levadas lá do sul de Israel, que estão ainda dentro da faixa de Gaza, ou supostamente estariam vivos, né? Em mãos do Hamas, eles vão lá para resgatar. E aí a coisa pode ir se complicando. Sinceramente, eu acredito que não vai se expandir além dessa região da faixa de Gaza, mas o Irã já ameaçou que se Israel entrasse ali poderia ter complicações. Israel disse: olha, melhor vocês tomarem cuidado, ameaças de ambos os lados. Israel vai acabar entrando, mas eu acho que o Irã não vai se envolver. Os Estados Unidos já deu, através de Biden, uma palavra de apoio a Israel e em aviso ao Irã, mas aqui os jornais então estão destacando essa troca de ameaças entre os Estados Unidos e o Irã. O risco do confronto entre os israelenses e o Hamas se ampliou e aumentou agora por conta do Hezbollah, aliado do Hamas, ter disparado também contra o norte de Israel. Então, Hamas ao sul, Hezbollah ao norte. E os Estados Unidos e o Irã então trocaram ameaça por conta do que está acontecendo lá. Ataques do Hezbollah, aliado do Irã, como o Hamas, elevam o temor de conflito regional. Eu acredito que se isso aí se espalhar por toda a região envolvendo o Irã, aí sim nós poderemos muito facilmente ingressar na Terceira Guerra Mundial, né? Porque já está acontecendo
algo parecido na Ucrânia. Agora as atenções saem da Ucrânia e vão ali para o Oriente Médio, e nós não podemos nos esquecer de outros focos aí que podem entrar em operação assim que se sentirem confiantes para isso, uma vez que as forças eventualmente começarem a se espalhar demais para combater os focos principais de incêndio, né? Então, os israelenses agora atacaram o sul do Líbano enquanto preparam a invasão a Gaza. A guerra Hamas já é a mais letal do território. E aí tem aí o número de baixas, pessoas de ambos os lados aí que acabaram perdendo a vida. E aqui a coisa segue ainda por outra direção. A matéria do Sputnik diz que os Estados Unidos estariam despreparados para enfrentar desafios nukleares de China e Rússia, segundo o Congresso. Os Estados Unidos estariam mal preparados para lidar com os desafios, apontou um relatório do Congresso estadunidense. Quando fala estadunidense é porque é de origem eurasiana a matéria, geralmente eles não falam norte-americano, é estadunidense. Segundo o documento criado pela Comissão do Congresso sobre a postura estratégica dos Estados Unidos, abre aspas, o risco de um conflito com esses dois pares nucleares está aumentando. É um desafio existencial para o qual os Estados Unidos está mal preparado, fecha aspas. E abre aspas de novo, nossa nação vai encontrar em breve um cenário global fundamentalmente diferente do que alguma vez experimentou. Enfrentaremos um mundo onde duas nações possuem arsenais nucleares equivalentes ao nosso, fecha aspas. A comissão afirma ter um conjunto robusto de avaliações de ameaças da comunicação de inteligência e da empresa de inteligência de defesa. O documento também faz recomendações para combater esse cenário que deve se desenvolver especialmente a partir de 2027. Então a situação pode ir se expandindo, né, para outras regiões. Ao mesmo tempo aqui tem uma matéria, não vou abrir, mas fala da Marinha do Brasil avançando mais um passo na direção de adquirir, né, o seu submarino nuke também. E essa matéria aqui, vamos traduzi-la aqui, que ficou a tradução. Ela diz que a China não vai à guerra porque não precisa. Mas como assim? O que está acontecendo? Então, esse cidadão aqui, o autor aqui do artigo, o senhor David Goldman, disse que os Estados Unidos está enfraquecido muito mais do que todo mundo pensa na região do Indo-Pacífico, na região do Mar da China, né? Então ele diz, relaxem meninos e meninas, a China não invadirá Taiwan e a Marinha dos Estados Unidos não enfrentará as forças chinesas em nenhum momento no futuro próximo. Isso é uma fraude, uma brincadeira, um espetáculo de Muppets, quer dizer, aqueles bonequinhos de manipulação cujo objetivo é encobrir a incompetência e a corrupção que levaram o Pentágono a gastar bilhões em equipamentos de ataque e defesa obsoletos. Perdemos o mar da China Meridional há anos, ele diz. Estamos aproximadamente na mesma posição que a Grã-Bretanha estava em Singapura no final de 1941, exceto que, ao contrário dos irresponsáveis britânicos, nós sabemos disso. Nós simplesmente não podemos admitir isso. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que os Estados Unidos não têm esse poderio todo, que o armamento está obsoleto e que, diferentemente dos britânicos, eles sabem disso, só não estão admitindo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos sabe desde o mais tardar em 2012, quando ele então teria sido consultor de Andrew Marshall no Office on Net Assessment, que os equipamentos de superfície chineses podem destruir porta-aviões dos Estados Unidos ou qualquer outro recurso militar que não esteja submerso. Só recentemente é que as pessoas de ataque e defesa dos Estados Unidos admitiram isso em avaliações oficiais. Então, se essa informação aqui fosse verdadeira, se ela é verdadeira, ela está sendo divulgada no site Newsweek, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Se ela é verdadeira, vamos deixar aqui o link em inglês, o nome em inglês, para caso queiram pesquisar. Então, tudo aquilo que a gente vinha dizendo a respeito do poderio americano, né, dele poder deter a China dentro do seu território marítimo, para que ela não pudesse se expandir pelos mares, dominar os mares. Então aquilo que nós viemos dizendo não é verdadeiro. Só que eu não concordo com essa avaliação aqui que o David Goldman traz. Eu digo que ele está equivocado, até porque profeticamente não batem as informações do que ele traz para a gente e a respeito daquilo que a gente sabe que possivelmente vai acontecer via terra, não via mar.
Então eu reafirmo, digo que os Estados Unidos ainda têm poderio para deter qualquer avanço chinês, e não querendo tomar partido de um lado ou de outro, porque vocês sabem que eu sou crítico da guerra, não importa de que lado ela venha, né? Óbvio que existem justificativas plausíveis muitas vezes para a guerra, mas apenas para informar vocês e dizer que, na minha opinião, por terra, a China tem um poderio muito superior ao dos Estados Unidos, mas por mar ela não consegue romper o cerco norte-americano dos seus aliados. E a mesma coisa diz essa matéria aqui, ó, que então ela vai mais ao encontro daquilo que eu digo. Por isso que a gente fala, né? São muitas as opiniões, muitos especialistas que você encontra na internet, cada um fala uma coisa diferente, e aí você tem que filtrar isso e tirar as suas próprias conclusões. Ele no caso, Walter Clemens, já diz que essa aliança russa, chinesa, do Irã, na verdade, da Coreia do Norte, nós estamos vendo aqui o Kim Jong-un, né? Seria, segundo o Walter, então aqui uma aliança global de estados falidos, né? Que ameaça perturbar a ordem internacional. Mas ele pergunta, será que terão eles o poder econômico ou os laços de confiança para desafiar o mundo livre? E aí ele disserte sobre isso. A visita do líder supremo da Coreia do Norte, isso aqui é uma matéria agora, do dia 13 de outubro, né? A Rússia e a possível visita de Putin a Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, representam a camada superior de uma parceria global de estados falidos, que ele fala aqui, que tem estado mais estreitamente unidos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ao contrário do Haiti ou de alguns países africanos, os governos da Rússia e da Coreia do Norte ainda controlam quase tudo dentro das suas fronteiras. Então, por que considerá-los como estados falidos? A resposta é que eles e os seus parceiros não conseguem fornecer os elementos básicos para o desenvolvimento humano e a confiança mútua. Aí ele vai falar do IDH, do Índice de Percepção de Corrupção, etc. É uma avaliação que ela não condiz com a realidade no sentido de que, não que eles não sejam estados falidos e que não consigam suprir o mínimo para suas populações, mas que isso não impede eles de irem à guerra contra o Ocidente e conseguirem ali dentro da Ucrânia, como nós vemos, um estado de empate, né? Nem o Ocidente, que tem mais poder, e nem o Oriente, né, que está supostamente então falido, conseguem romper o cerco do outro. Eles estão entrincheirados e praticamente nos últimos tempos ninguém tem ganhado nenhum palmo de terra. Ora vão para um lado, outra para o outro, mas ficam ali nesse empate técnico. Por quê? Porque, veja só o símbolo que ele tem aqui, a foice e o martelo. Dentro dessas configurações políticas, onde nós vemos uma grande massa de pessoas que agem como aqueles NPCs, né, de obediência cega, ao mais comparados com colmeias de abelhas seguindo a abelha rainha sem contestar. É mais fácil de você controlar uma sociedade dessas e enviar ela para o combate do que dentro de sociedades democráticas. Há uma necessidade de um convencimento da opinião pública, de propaganda, de mesmerização, muitas vezes, da mente dos jovens para que eles vão ao combate acreditando estar defendendo o que é bom e justo, enquanto que dentro dessas sociedades a propaganda é tão constante que uma simples ordem basta para que todo mundo a execute como NPCs. Então, essas coisas acabam equilibrando as forças de uma maneira que eu diria quase que criando uma espécie de empate. Eu digo que, e tenho dito isso frequentemente, que esse desempate, desse desenlace aí não vai se dar por forças humanas. A humanidade vai chegar à beira de se destruir, de praticamente não existir carne viva em cima da terra, e aí eu penso que só mesmo uma intervenção divina para parar tudo isso aí. Mas isso é uma outra história, não tem muito a ver com o nosso canal aqui, embora a minha visão seja essa. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.